Isso a gente já pensava muito tempo, né? Há alguns anos queria fazer, mas não conseguia. Então fazia só a Matsunorito, só purificação, purificando, né? Porque o mundo é tão negro, tão pesado, e o que tinha mais efeito, a Matsunorito. A força da Matsunorito é muito grande para rezar, né? Para purificar, né? Espantar todas as negatividades, consegue purificar, né? É muito interessante. Você imagina, o mesmo espírito que tem problema no mundo bastante inferior, né? Rezando a Matsunorito 3 vezes, depois pedindo Kakuryu no Okami, normalmente, imediatamente sai do lugar. É uma força muito grande, né? Inacreditável, né? Só a pessoa que tem experiência dá para sentir. Então, a Matsunorito ajuda. Você precisando mais a Matsunorito, né? Porque Zengen Sanji, esse louvor a Deus, né? É falando aspecto do reino de Deus já realizado. O que é mundo espírito? Não, mundo do era do dia. O que é reino de Deus aqui na Terra? Essa maravilha está escrito, né? Zengen Sanji. Então, quando a gente reza Zengen Sanji, né, consegue, através do Kototama, força da palavra, criar no mundo espiritual da Terra, mundo espiritual aqui mesmo, né, criar reino de Deus como está escrito. Como está escrito, né? Eu acho que isso depende das palavras, né? Depende da força do Kototama, né? Se rezar realmente firme, né? Mas pelo menos meio balançando, conseguindo realizar aspecto espiritual. Entendeu? É difícil acreditar, porque o mundo é invisível, né? Mundo é invisível. Mas cria mundo maravilhoso, onde a gente está. Interessante, né? Como é importante a palavra de Deus e também do homem, né? A gente não tem muita responsabilidade o que a gente fala. Porque quando você escreve, aí fica prova. Então ninguém quer escrever qualquer coisa. Quando escreve, você sente mais responsabilidade, sente mais vergonha, né? Se você escrevesse o que passa na cabeça, escrever tudo, não dá para nem mostrar aos outros, né? Uma loucura total, né? Entendeu? Esta é a cabeça do pensamento. O que vem na cabeça é só perturbação, não é? Pensando uma coisa, já passa outra coisa, e outro. Não tem firmeza, não tem nexo nenhuma, não tem razão, né? Incrível, né? Observa o que vem na cabeça. Né? Mas o que vem na cabeça não pode falar tudo. Você sente ódio, mas não pode pronunciar isso, falar.
Porque falando já concretiza pouco, né? Você não gosta de alguém, aí fala, eu não gosto de você, porque já concretiza, né? Então, se você não gosta, está calado, não fala nada, mas está pensando, né? Até que não afeta tanto, né? A pessoa não ouviu, não sabe que você não gosta, ou gosta, odeia, né? Mas se falou, já atinge a pessoa, porque a palavra concretiza, né? Entra na cabeça já. Guarda, não esquece, seria então motivo de mágoa, né? Então, quando falar, tem que cuidar muito, né? Cuidar muito. Como mesmo fala. Diz que tinha vidente que via o que sai da boca. Quando a pessoa xingava alguém, ou falando mal do tempo, do mundo, saía fumaça negra que saía da boca, né? Nuvens. Poluição, né? Criava poluição no mundo espiritual. Mas quando falava coisas bonito, virtuoso, kototama, positivo, aí saía luz branca através da boca. Este é kototama, né? Então, quando a gente anuncia, pronuncia essa oração, Zengen Sanji, feita por Mishu Sama, criando este mundo maravilhoso no mundo espiritual. Uma coisa incrível, né? Criando o reino de Deus, né? Cheio de luz, de amor, de paz, né? Mas, sendo palavra, não dura muito tempo. Dura, depois desaparece, né? Se concretizar em forma de matéria, aí fica. Não pode destruir, não tem permanência, não tem existência eterna. Todas as coisas desaparecem, né? Todas as coisas. Nada eterno. Mas fica mais tempo. Entendeu? Então, como é importante a gente, esforçar. Isso eu acho que a gente tem que esforçar. Pensar coisa boa, né? Se alguém ofende, a gente tem que pensar assim, essa pessoa está purificando minha mácula, e agradecer. Nunca pensar que outro está ruim, você está certo. Essa é a pior coisa que existe. Né? Você está certo e achando que o outro é errado, condenando os outros, culpando os outros, né? E sucesso na vida, o que não dá certo, fica ruim, sente mal, é tudo por causa dos outros. Isso que não pode pensar. Quando pensa, a gente tem que refletir, está errado, eu estou mal, não é nada a pessoa. Refletir, né? Firmar, né? Aí desaparece mal-estar. Mas se vocês continuando pensando, alguém é culpado com essa minha tristeza, minha infelicidade, por causa de alguém, né? Esse permanece. Nunca elimina. É tristeza aí, entendeu? Então essa é a base do conhecimento, né? Sabedoria, né? E procurar, rezar, pensar coisa boa, mesmo vem coisa negativa, então voz baixo, rezando Zengen Sanji, né? Criando um mundo maravilhoso, né?
aspecto realmente reino de Deus, isso aí, né? Então, você criando, isso aí é boa, né? Você criando esse mundo, porque na verdade criando um destino muito positivo, não é? Porque você consegue viver nesse mundo, né? Você criando, você morando, como salmo, né? Daquele, né? Ser humano cria seu próprio mundo, pode ser inferno, pode ser reino divino, tanto faz, dependendo do ser humano. Não depende da situação, não depende de ninguém. Gente que cria, né? Então, se você está no inferno, não é nada, ninguém culpado. Você que criou, você que gostou, sempre pensando, sempre chamando este mundo, criou bem feito e morando dentro. Então, culpa quem, né? Não tem culpa, né? Porque ser humano é criador. Deus é criador. Deus cria de nada. Incrível, né? Não precisa material, não precisa nem pensamento. Cria de nada todas as coisas, né? Mas só que ser humano cria através do você usando pensamento, sentimento, né? Dependendo do que você usa como material para criar um mundo, entendeu? Então, preferível criar um mundo maravilhoso, né? E procurar morar dentro, né? Entendeu? Então não é fácil. Experimenta rezar, não é fácil rezar. E eu acho que como se fosse assim, o mundo está tão escuro, tão nublado, né? Você criando o mundo de luz, mesmo sendo espiritual, através da palavra, você criar um mundo maravilhoso é difícil, entendeu? Névoa, ou seja, próprio escuridão, próprio negativo destrui. Criando, destruindo. Então cansa isso aí, é uma coisa muito cansativa. Uma coisa que muito mais do que você trabalha é forçado. Levantar pedra pesado, andar quilômetros, correr quilômetros, é muito mais fácil. Cansa apenas física, mas cansaço espiritual é uma coisa terrível. Experimenta fazer. É como é duro, né? Quando vem coisa negativa, você evitar, criar coisa boa, mudar a cabeça da gente, né? Até sentir gratidão a Deus. Puxa, graças a Deus, entrei no nível melhor, bem claro, bem leve, bem gostoso, estou feliz agora, né? Não é fácil. Antigamente rezava no Soreja, né? Amatsunorito, Zengen Sanji, né? Mas aí fica tão pesado, porque parte da confusão, parte negra é muito forte, muito denso. Você lutar é impossível. É desiste. Entendeu? Interessante, né? Assim que está. Então, eu acho que nossa luta, né? Luta de vocês, né? Quando percebe alguma coisa está errado, procura rezar, pronunciar palavras bonitas, né? É uma luta, né? Por exemplo, em vez de xingar alguma pessoa,
tem motivo para xingar, né? Então, em vez de xingar, você elogiar essa pessoa. Isso precisa muito esforço, hein? Muito esforço, hein? Você, em vez de falar mal da pessoa, tem toda a razão para falar o mal, né? Mas não fala, aguenta. Aguenta e fala o contrário, elogiando, né? Isso não é nada fácil, não é nada fácil. Inverter situação precisa de esforço enorme. É muito mais difícil do que você levantar pedra, né? Ou correr 1000 quilômetros. Muito mais difícil, entendeu? Por isso eu sempre falo, criar um músculo espiritual é muito mais difícil do que você criar um músculo físico. Músculo físico ainda fácil, mas ter um músculo espiritual para aguentar, para suportar. Aquele ensinamento que fala, né? Não se irrite, né? Suportar o que não consegue suportar. Não é? Esse precisa muito músculo espiritual, muita força. Interessante, né? Então, todo mundo treinando cada dia, pouco a pouco. Acho que um dia a gente vai rezar de uma forma mais leve, mais elevado, né? Conseguir construir reino de Deus mais tempo possível, né? Mais firme possível, né? Aí refletiria até a parte material. Aí vem parte material. Primeiro é espiritual. Só material não adianta. Só casca, né? Tem que ter um conteúdo, né? Então, como base principal, criar dentro da gente, entendeu? Reino de Deus, dentro do coração, né? Isso que é difícil. O coração fica sempre nublado, cria muitos sentimentos. Não é bom, né? Entendeu? Esse esforço, né? Então, hoje, mesmo sobre doença, né? Aqui primeiro, mesmo morando em palácio, roupas de luxo vestindo, pobre é homem afligido pela doença. Porque saúde é em primeiro lugar, né? Pessoa que tem tudo, parte material, né? Tem tudo. Mas se está doente, é como se fosse não tem nada. Não tem nada, né? Porque bens materiais não traz saúde. Pelo contrário, é pior, né? Tomando remédio mais boa, mais forte, mais caro, envenenando mais, né? Fica pior. Então, quando realmente tem saúde, a gente tem que agradecer a Deus. Essa é a primeira coisa. Como é maravilhoso saúde, né? A gente esquece, né? O que tem, né? Quando você perde, aí pensa. Se não perder, a pessoa está inconsciente. Acha normal, né? Mas essa parte, né? O que é saúde, né? Esse é o último. Por ter ficado doente, mereci a felicidade de ser escolhido por Deus como discípulo. Agora não é tanto, mas antigamente
todas as pessoas, todos os membros que tornou membro, né, recebeu o Hikari, e motivo é doença. Tinha doença muito ruim. E curado pelo Jore, e começou então começou a seguir o caminho, né? Eu lembro, quando eu recebi o Hikari, eu estava ainda, por exemplo, eu estava 20 anos, né? Então, jovens de 5 ou 6 anos mais velhos do que eu, a maioria foi curado doença, mas é tuberculose, jovens, maioria jovens, de 25, 26 anos, né? Essas pessoas que dedicou, ficou ministro, né? Aí começou a divulgar ensinamento, deixou tudo, deixou estudo, trabalho, porque já não trabalhava, não conseguia estudar, estava doente, condenado à morte, né? Naquela época, né? E foi salvo pelo Jore, por Mestre Sama, né? Aí, para gratidão, o pessoal começou a dedicar, né? Essas pessoas, a maioria dessas pessoas. Então, quanto mais pessoas passaram aflito, ou assim, quando chegou já quase perto da morte, né? Morte já estava à frente, já desenganado por médico, você não tem mais jeito, só esperando a hora de morrer, né? Aí foi salvo. Então essas pessoas tinham realmente uma fé inabalável. Mas mais ou menos a pessoa recebeu por curiosidade, queria ministrar de orelha, não tinha tanta fé. Interessante, viu? Essas pessoas que quase morreu, realmente dedicou. Porque já conformava, né? Já estava morte, né? Inverteu, né? Então tinha consciência que recebeu uma vida nova para dedicar a obra de Deus, né? Todas essas pessoas. Eu acho que tinha mais ou menos 30, 40 pessoas. Todo esse jovem que fez base da messiânica. Interessante, né? Então, doença também ruim, mas outra parte é muito bom. Porque quando vê que não tem mais cura, não tem mais jeito, aí recebe graça de Deus, aí não tem mais dúvida, né? Deus existe, Deus que curou, né? Então, gratidão profundo, né? Aí cria fé. Essa fé ninguém tira, porque experimentou na pele, né? Na própria pessoa, né? Isso é interessante. Esse é motivo, né? Então, vamos terminar. Obrigado.